Eis aqui o problema de confundir autoisolamento com introversão. Mr. Robot. Eu assisti essa série pela primeira vez no ensino médio. Na época, eu era técnico, fazia redes de computadores. Então, os símbolos, a estética, o universo inteiro fazia sentido de um jeito que ia muito além do entretenimento. Era quase uma identidade pra mim. Eu me via ali. Recentemente eu assisti, cara, que vidinha de merda do Elliot, viu? Pra quem não conhece, certo, Mr. Robot é uma série de 2015. A gente acompanha o Elliot, um engenheiro de segurança que é também um hacker, que tem um transtorno dissociativo de identidade, paranoia severa, depressão, dependência química e uma incapacidade quase total de se comunicar e se conectar com qualquer pessoa de forma real e sustentada. E essa série, cara, ele apresenta o protagonista como uma pessoa genial, o cara que enxerga o que ninguém enxerga, que opera num nível que todos os outros nunca alcançaram, que prefere ficar sozinho, não porque tem problema, mas porque as pessoas são falsas, o mundo é corrupto e ele é lúcido demais para se encaixar. Quando eu era adolescente, eu via isso de forma muito incrível. Eu ficava admirado. E se você assistiu, eu aposto que você também. E aqui tá o problema, certa série é brilhante, é crítica ao sistema financeiro, é real. A cinematografia, incrível. Mas seguir o exemplo do Elliot é foda. Principalmente quando você tá no mundo revoltado da vida adolescente. Isso porque, sinceramente, ele romantiza demais o sofrimento. O Elliot, ele não é introvertido. Elliot é uma pessoa com transtornos sérios, não tratados, que usa isolamento como um mecanismo de sobrevivência. E a série embrulha isso numa estética tão legal que parece uma escolha filosófica, parece algo incrível. Mas não é incrível. E uma geração inteira de jovens, muitos deles de fato introvertidos, de fato inteligentes, de fato sensíveis demais para alguns ambientes sociais, absorveu isso como um modelo. Como prova de que ficar sozinho é sinal de lucidez, que não precisar de ninguém é evolução, que isolamento é personalidade. Só que não é. E essa conclusão tem um custo muito grande. Acredita em mim, por experiência própria, eu sei disso. Vamos separar as coisas de forma clara, porque isso importa muito. Introversão é uma característica de personalidade relacionada a como você processa energia. Introvertido se recarrega em silêncio, prefere profundidade ou quantidade nas relações, processa internamente antes de externalizar, precisa de tempo sozinho para funcionar bem. Isso é real, legítimo, neurológico, não tem nada de errado aqui. Auto-isolamento é um comportamento de evitação, é se afastar de conexão não porque você precisa recarregar, mas porque a conexão parece ameaçadora, dolorosa ou inútil. É construir muros e chamar de preferência, é cortar pessoas e chamar de seletividade, é não desenvolver habilidade social nenhuma e chamar de autenticidade. O Elliot, ele faz justamente a segunda coisa. A série faz você achar que é a primeira. Se você cresceu introvertido num ambiente que não te entendia, que te pressionava para ser mais social, mais animado, mais presente em ambientes que te drenavam, Elliot parecia uma validação. Parecia alguém que finalmente não precisava se encaixar, que funcionava diferente e estava certo nisso. Mas ele não estava. Ele só estava sobrevivendo, certo? É um roteiro, é uma ficção. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Tem uma cena muito boa que exemplifica isso, melhor do que qualquer análise que eu possa fazer aqui. O Elliot, ele olha para a câmera no primeiro episódio e fala que tem dificuldade com interação humana, porque quando ele olha para alguém, ele só consegue pensar nos hacks que faria, nas vulnerabilidades que exploraria, em como a pessoa é basicamente um sistema com falhas, e ele não consegue ver a pessoa. E isso é apresentado pra gente com uma perspectiva privilegiada, como ver mais fundo, certo? Mas não é. É dissociação, é incapacidade de conexão real sendo racionalizada como superioridade, é solidão sendo chamada de clareza. Eu me inspirava muito nisso quando eu era adolescente. Eu repetia mentalmente que eu precisava ficar sozinho, que eu aprendia melhor sozinho, que eu me desenvolvia melhor sem depender de ninguém. E parte disso era sim verdade, certo? O introvertido de fato precisa do espaço, mas eu estava usando essa verdade para justificar algo que não é introversão. Era medo de se expor, era evitar o desconforto de conexão real, era auto-isolamento com estética de profundidade. Então, o Elliot, ele tem a seguinte lista de condições ao longo da série. Ele tem transtorno dissociativo de identidade, depressão clínica, transtorno de ansiedade social, dependência de morfina, paranoia que beira psicose em alguns momentos e um histórico de trauma que a série vai revelando em camadas, certo, ao longo das temporadas. Nada disso é introversão, certo? Nada disso é o preço que o gênio paga para ser gênio. É simplesmente sofrimento. É sofrimento real de uma pessoa que precisa de ajuda e não tinha, certo? Até tentava lá com a psicóloga, mas não do jeito certo.
E daí, tipo, a série sabe disso, ela não tá glorificando, ela tá só retratando. O problema é que a estética é tão poderosa, é tão show de bola, que ela vira aspiração pra quem não tem distância crítica. Quando você assiste lá com 17, 18 anos e você mesmo se sente deslocado, incompreendido, mais confortável sozinho do que em um grupo, você não analisa o Elliot clinicamente, você se identifica, você pensa, é isso que eu sou. E aí você começa a construir identidade em cima de características que deveriam ser trabalhadas, não celebradas. Você começa a se identificar com um personagem que deveria ser tratado psicologicamente. A lição que eu tiro hoje, reassistindo com os olhos de quem tem alguns anos a mais e algumas experiências a mais, é essa aqui. Você pode ser introvertido e ainda assim precisar de pessoas, não das pessoas erradas, não do ambiente errado, não da quantidade errada, mas de pessoas, só pessoas, de conexão real, de ser conhecido por alguém além de você mesmo. Precisar disso não é uma contradição com a introversão. É simplesmente ser humano. E o Elliot, ele não consegue receber isso, não por escolha filosófica, mas por ferida não tratada. E a série, no fundo, ela é sobre o custo disso, sobre o que acontece quando você se isola tanto que perde o fio de quem você é, quando você é sem armadura. Quando eu era adolescente eu não via isso. Eu via o hacker genial, eu queria aprender a hackear, era foda demais. Um hacker que não precisava de ninguém, que estava acima da sociedade. Hoje eu vejo um cara sozinho que sofria demais e que não sabia pedir ajuda, não sabia falar sobre sentimentos. E apesar de eu ainda não gostar de falar sobre sentimentos, eu não tenho mais tanto preconceito assim sobre falar sobre eles. Eu não tenho mais o bloqueio de falar sobre eles. Na maioria das vezes. Então, se você se identificou com o Elliot em algum momento, provavelmente tem algo legítimo nisso. Você de fato processa diferente, de fato precisa de mais silêncio, de fato se cansa em ambientes que os outros acham energizantes. Isso é real e não precisa ser corrigido. Mas, se você usou essa identificação para justificar nunca desenvolver conexão, nunca se expor, nunca se arriscar em relações, isso vale examinar com honestidade. Introversão é ponto de partida, não destino final, certo? É característica que informa como você se relaciona com o mundo, não é uma autorização para não se relacionar. O Elliot de Mr. Robinson, ele tinha um talento genuíno, tinha inteligência real, tinha uma forma de ver o mundo que tinha valor. E mesmo assim, a vida dele era, como eu disse, uma vidinha de merda. Não apesar de quem ele era. Então, meu chapa, não caia nesse erro de usar personagens como aspiração, certo? Não é porque eles são cools, não é porque eles são lobos solitários que eles são exemplos pra você na vida real. Se o seu instinto tá dizendo pra você se afastar das pessoas, pra você evitar as pessoas, porque você não é compreendido, faça justamente o oposto. Acredite em mim. Faça o oposto. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Próxima semana tem mais um vídeo. A gente se vê lá.